técnica de contorno em nariz para você fazer na sua cliente. Eu sou Roberta Nave, maquiadora especialista em noivas, e o episódio de hoje é fazer contorno. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Hora da Maquiagem. E eu já fiz a minha pele aqui rapidinha para mostrar como que a gente vai fazer esse contorno hoje. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho de iluminador aqui no ossinho do zigomático pra gente começar a falar sobre esse assunto, né? Que é o episódio onde vamos abordar aqui nesse programa Hora da Maquiagem. Eu vou mostrar uma das técnicas de contorno profissional, tá? Não é um contorno comum de maquiagem, é um contorno profissional do meu método 7.4 e você vai desenvolver com maestria. Deixa eu só pegar aqui o pincel de corretivo, ó. O que você vai precisar, né? É claro que você vai ter que estar com a pele toda pronta, né? Com os contornos, eu já antecipei aqui, fiz o contorno da maçã do rosto, fiz o contorno de cabelo, fiz o meu queixo e deixei o nariz, tá vendo? O nariz de batatinha aqui pra gente comparar. Tá tendo muitos resultados com isso? As minhas alunas que entraram pro método, elas estão amando e é cada feedback maravilhoso, que maquiagem que atrai cliente, que faz o diferencial na sua maquiagem ser diferente dos outros profissionais. E para fazer esse contorno você vai precisar, né? Eu gosto também de usar a camuflagem. A camuflagem, para quem não sabe, são corretivos assim, ó, tá vendo? Eles são em pasta, são mais durinhos, mais difícil manuseio. Então, por isso a gente precisa diluir. Mas se você tem em mãos um corretivo que já é mais líquido, não precisa diluir, tá? Isso vai depender muito da textura do seu produto. E nunca utilize contorno muito escuro, isso não vai fazer diferença alguma no seu trabalho, não vai fazer, não vai trazer nenhuma vantagem, pelo contrário, vai ficar mais difícil de você esfumar. Corre o risco de deixar a pele manchada, porque uma vez que as tonalidades ficam muito diferentes do fundo da pele, isso dá um efeito desagradável e aonde carrega a sua maquiagem, tá? Não é textura de produto, não é qualidade de produto, e sim a cor. Você precisa identificar a cor ideal para poder fazer o processo. Ó, com o pincelzinho de corretivo, eu vou diluir aqui, ó. E vou começar a usar a técnica, tá? Não é simplesmente fazer 2 traços e afinar o nariz. Não é você deixar o nariz fino, é deixar o nariz bonito, deixar um nariz harmônico, tá? Porque quando você pega receita de bolo que tem na internet, você acha que é só fazer 2 risquinhos e pronto, o processo já tá feito. Não é isso. Você precisa saber a orientação e o que vai valorizar o seu esfumado, tá? Então, tanto o contorno quanto o corretivo, ele tem a ver com a luz que o rosto emite quando você olha para a pessoa. E você precisa entender isso para você transmitir isso para sua cliente. É por isso que a minha maquiagem, o meu método atrai, porque quando a pessoa está usando a minha técnica, quem olha vê que tem algo diferente. E é basicamente isso que eu vou revelar aqui agora, tá? Então, veja bem, não é um traço aqui no nariz. Não se trata disso, ó. Esse aqui é a receita de bolo que todo mundo, a maioria das pessoas, pega na internet e aplica.
tá? O fundamento é você entender, ó, o fundamento é você entender, deixar harmônico o processo do contorno, tá vendo? É isso aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Isso é o processo para deixar harmônico, para ser o diferencial das maquiagens comuns. Não é qualquer maquiagem. Ó, do outro lado eu vou seguir fazendo o mesmo esquema. Ó. É isso, tá? O que você entende aqui? Você traça um traço na diagonal do canto lacrimal à ponta do nariz, ó. Você vem aqui, ó, do início da sobrancelha fazendo esse acabamento, ó. É isso, tá? Para de deixar o nariz comum, tá? A gente precisa ter o diferencial. E depois desse processo, a gente precisa esfumar isso daqui, né? E tem outra parte também que faz parte desse processo, que é a questão da iluminação. Você precisa entender qual cliente precisa de mais iluminação, qual que você não pode iluminar tanto, qual que você precisa iluminar mais. Então, todas essas características você só aprende estudando e praticando, tá? À medida que você vai praticando, você vai desenvolvendo a sua própria técnica. E não adianta ter desculpa, mas como que eu vou desenvolver? Como que eu vou estudar? Não tem por que você se desculpar, porque à medida que você não tem ninguém que possa colaborar para os seus aprendizados, você pode treinar em você mesmo. O que você não pode é só ficar me vendo fazer a maquiagem e não praticar, tá? Se você consegue fazer em você, você consegue fazer em qualquer pessoa, porque a maquiagem é muito mais fácil você praticando em outra pessoa. Quando você sabe em você, é um pouco mais difícil aprender na gente. Mas à medida que você aprende, você nunca mais desaprende. E isso que é o bacana. Agora, eu vou dar batidinhas, dissolvendo o produto e removendo a marcação, ó. Ó, eu venho aqui. O que acontece? Aqui é que hoje eu não vou fazer o esfumado do olho, mas se eu fosse fazer o esfumado, isso aqui entra em harmonia, sabe? Vira um conjunto e faz um efeito muito legal na harmonização do facial, ó. Eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Tira a marcação. Se você vê que o produto está escorrendo para as extremidades, é porque o pincel está encharcado. Aí você precisa de uma toalhinha, um paninho para você estar tirando o excesso de produto da pele e para não expandir muito, porque ao invés de sair um nariz contornado, vai ficar um nariz todo escuro, né? O que não é legal. No centro, eu gosto muito de vir com o dedo, porque ele me dá mais precisão. O pincel, ele acaba invadindo o centro do nariz. E eu deixo uma entradinha de luz aqui, ó. Agora, o que faz parte do contorno? O que vai fazer o diferencial para esse contorno acontecer? Não é simplesmente traçar 2 tracinhos nas laterais do nariz. Você precisa ter um corretivo. Vou pegar o meu aqui. Ó, eu vou usar esse daqui, é um corretivo líquido, porém eu não vou precisar dissolver ele, porque ele já é líquido. E vou aplicar uma pequena quantidade, bem significativa mesmo aqui no pincel. Até foi muito, ó.
Então, vou colocar aqui na minha mão e vou pegando aos poucos. Por quê? Porque não posso carregar e encher de produto aqui. Eu vou fazer um traço no centro do meu nariz. Quem tem um olho muito espaçado, a sua cliente que tem um olho muito espaçado, você não pode concentrar muita luz aqui nessa região. Então, você vai fazer logo aqui embaixo, sabe? E quem tem um nozinho em cima do nariz, também não pode passar o contorno em cima. Por quê? Tudo que você clareia, tudo que você realça, aumenta. Então, a gente precisa saber os pontos aonde deve iluminar. Vou fazer um traçozinho aqui e vou fazer uma pontinha de luz aqui. Isso aqui faz aquele efeito do nariz, dos filtros do Instagram. Fica o nariz empinadinho, essa pontinha aqui. E você deixar a divisão no meio, faz um efeito bem legal também, tá? E vou espalhar aqui com o dedo mesmo, ó. Mesmo nas minhas clientes, eu faço esse processo com o dedo. Porque eu acho mais fácil, sabe, de esfumar. O pincel, ele acaba invadindo as regiões aonde eu não quero. Então, ó, eu já começo a ter um narizinho desenhado, ó. Olha lá. Não fica aquele nariz, sabe, pontudo, muito fino, que parece que nem respira. Não fica. Agora, um outro passo da maquiagem que contribui para o contorno do nariz e você não sabia, é o seguinte, é você traçar o corretivo assim, ó. Seguir aquela ordem que eu fiz o contorno. Tá vendo? E vou arrastar, ó, daqui dessa linha para baixo. Essa iluminação. Isso aqui também vai contribuir muito para o resultado do contorno, ó. O que que acontece? Aqui essas dobrinhas, que normalmente tem o nariz mais batatinha, você dando luz acaba apagando a curvinha, o que diminui essa região aqui, tá? Então vamos fazer aqui uma profundidade aqui, ó. A gente desenha uma profundidade no nariz com maquiagem, usando contorno e iluminador. Ó, cada vez vai ficando diferente o processo. Sem carregar. Agora, né, o que a gente faz para selar essa maquiagem é usar o pó translúcido. Eu não utilizo pó de contorno. Caso você queira dar uma retocada, deixar o nariz um pouquinho mais marcante, um pouquinho mais dramático, você pode vir com um pincelzinho bem suave, dando essa suavidade, né? Dando essa intensidade no contorno. Deixo aqui uns 30 segundinhos para absorver bem, principalmente a região do nariz, onde as pessoas normalmente, quem tem a pele oleosa, ela tende a escorrer mais a maquiagem, quem tem a pele seca, normalmente tende a abrir, né? Então essa região precisa estar muito bem hidratada para não abrir a maquiagem, principalmente pele madura, né? A zona T é uma dificuldade muito grande. À medida que você vai aplicando maquiagem, o negócio vai abrindo, vai tomando uma proporção gigante e você entra em desespero. Então, todo esse processo tá na preparação da pele. Se tá acontecendo isso com você, alguma coisa errada você está fazendo na preparação, tá? Oi, Cacá Hair! Boa tarde! Seja muito bem-vinda! Ó, agora eu vou varrer a poeirinha do pó translúcido para cima do contorno. Como o pó é translúcido, ele não apaga o contorno. Ele vai deixar mais suave e vai remover as marcações, tá?
Esse pó translúcido ele é de um efeito rosado e acaba que refletindo um pouquinho branco, assim. Eu gosto mais do pó banana, tá? Mas eu preciso usar esse pó, porque olha o tamanho da embalagem, muito pó que tem aqui. Então eu tenho que aproveitar para usar ele. Caso você sinta necessidade, você vem com um pincel de esfumar e dá uma leve retocada no nariz. Mas se você for optar por fazer isso, escolha um contorno bem clarinho, não é aqueles contornos muito fortes. O que você vai fazer? Você vai tirar o excesso do pincel e vai vir, ó, reforçando aonde ficou o contorno, ó. Bem suave, eu peguei na ponta do pincel, já pigmentou aqui. Olha que não é um contorno muito escuro, é um contorno claro. E ó como é que já realçou, tá vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as cores. Então, é as cores que carregam a maquiagem. Não é qualidade de produto, não é quantidade, tá? Não é textura, é as cores, tá? Então, fique muito atenta a esse processo. Vou pegar aqui um pincelzinho de precisão pra gente iluminar o ossinho do nariz. Vou pegar aqui a minha maquiagem. E quando que você deve treinar a maquiagem para você ficar habilidosa, para você aprender de verdade, para você ficar expert no assunto? Você precisa treinar ao menos 2 vezes na semana. Você não precisa se matricular em uma escola de beleza para você ficar indo, fazendo aulas sem fundamento, sem técnica, fazendo maquiagens comum. Aí você pega, faz um curso desses, vai lá, se matricula, fica 10 meses fazendo o curso para aprender a fazer contorno de fora a fora, sem fundamento, sem técnica, uma coisa que todo mundo faz, tá? E ainda você só vai treinar o dia que tem aula. E você não vai se esforçar, você vai, tipo assim, meio que com uma obrigação, porque tem alguém te esperando lá. E se você se dedicar o seu tempo em estudar, mesmo que seja sozinha, com certeza você vai ter o hábito de estar sempre praticando as suas habilidades. E não deixar para treinar somente quando tem cliente. Eu canso de falar aqui, canso de falar para as minhas alunas, não faça as clientes de cobaia, porque pode dar algo errado, tá? Então é melhor dar algo errado enquanto você está produzindo a maquiagem em você ou em modelo e você procura uma solução para consertar, tá? Dentro de dicas que eu também dou aqui para como corrigir uma maquiagem, ou até mesmo você acaba desenvolvendo alguma maneira de solucionar aquele problema. Aí você tá no treinamento, você tá fazendo a maquiagem em você, ou tá fazendo a maquiagem na modelo, e quando acontecer na sua cliente, você vai saber facilmente como resolver e com certeza vai te dar muito mais segurança, você não vai ser pego de surpresa, entende? É exatamente isso. E também não vale a pena você pegar, entrar para workshop, ir lá e tentar aprender a consumir tudo em um único dia. Por quê? Você vai estar desperdiçando o seu tempo e seu dinheiro, porque você não consegue absorver tudo em um único dia. E depois você não vai ter suporte de ninguém para te auxiliar, para ver os seus pontos cegos, aonde você está errando, aonde você está com dificuldade, porque simplesmente você foi lá, participou, né, do curso VIP, do curso presencial ou de algum workshop e não vai lembrar depois quando você estiver sozinho. Algumas coisas você vai relembrar, porém você vai ter os pontos cegos que você não consegue enxergar. E por que eu falo isso? Porque se você está iniciando, você não aproveita nada. Workshop e curso VIP é para quem já tem um conhecimento, é para quem já está no estágio entre intermediário e avançado para conseguir absorver só de olhar, tá?
Como que você aprende o conteúdo digital? Porque você pode rever, ver e rever inúmeras vezes, tá? Quantas vezes for preciso. Você pode ir pausando em cada etapa da maquiagem, tá? Por exemplo, esse contorno que foi construído aqui, você pode fazer ele em você e praticar em uma modelo, em uma amiga, enfim, quando você for praticar, colocar a mão na massa para fazer na cliente, você já vai executar com maestria, certo? Então é isso, ó. Um nariz harmônico, tá? Com técnica, sem afinar. É que agora não tem como eu mostrar o antes e depois, mas dá muita diferença esse contorno. Ele fica bem sutil, ele tem um quê, na hora que você constrói ele junto com o esfumado, interligando tudo, fazendo o esfumado alto, atrai, é o diferencial da maquiagem com técnica e a maquiagem comum, sem técnica, sem fundamento. E é isso, vou ficando por aqui com mais um episódio. Espero que você pratique e se praticar, me marca, me manda que eu quero saber o resultado. De repente eu posso te ajudar com algum ponto cego que você não conseguiu absorver, tá bom?